Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 2 de março, oitavo domingo do tempo comum. Estamos aí às vésperas de inaugurarmos um grande tempo litúrgico na vida da igreja, o tempo da Quaresma. E eu quero te convidar a iniciar comigo este nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a palavra de Deus hoje nos apresenta uma máxima de toda a pregação de Jesus e também da Sagrada Escritura. O discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado é como o mestre. E nós podemos conferir isso na história da igreja, quando lá em Antioquia, segundo o relato do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E foram chamados de cristãos por qual motivo? Porque se pareciam em demasia com o próprio Cristo. Ou seja, tinham os gestos, as palavras, o olhar, as atitudes de Cristo. Isso lhes rendeu o epiteto de cristãos, ou seja, outros Cristos. A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer diante dessa primeira parte do Evangelho é se nós de fato temos sido como o Mestre. Nós temos dado ao mundo provas da nossa fidelidade, do nosso compromisso com o Senhor, da nossa vida de piedade e oração, da nossa entrega absoluta e sem reservas a essa conversão interior e exterior que o Senhor vem realizando em nós? Ou apenas damos provas de uma fachada, sendo que o nosso interior ainda continua repleto de podridão? Nós precisamos nos fazer essa pergunta, porque ela vai nortear não só a nossa compreensão da liturgia da palavra de hoje, mas também o nosso trabalho espiritual de um modo geral, a nossa vida como um todo. Eu tenho refletido o Cristo. Eu sou de fato um discípulo à altura do Mestre? Ou tem me fingido de discípulo? Essa é uma primeira pergunta que nesse Evangelho nós precisamos nos fazer. Muitas vezes nós caímos em descrédito porque nossas palavras não condizem com nossas atitudes. Jesus, na segunda parte desse Evangelho, ele vai nos falar da trave que há no nosso olho, mas nós não a enxergamos e queremos retirar do olho do irmão o cisco que o incomoda. Ou seja, queremos apontar o erro do irmão, queremos colocar o dedo na sua ferida, queremos dizer quais são os seus pecados, mas nós mesmos continuamos impassíveis de qualquer erro e de qualquer pecado. Mentirosos nós somos. Hipócritas, como diz o próprio Jesus. Nós todos somos pecadores. Somos todos formados do mesmo material. O barro do pó da terra e o Espírito do Senhor que vivificou esse barro, deu a esse barro o dom da vida,
mas essa vida já veio marcada pela confusão espiritual e mental que o pecado traz. Então, nenhum de nós tem autoridade moral para dizer ao outro pecador, sem que antes aponte para si mesmo: eu também sou pecador, e às vezes mais pecador do que o outro para o qual eu apontei o meu dedo. São Paulo, na segunda leitura da sua primeira carta aos Coríntios, estaremos vestidos da vida eterna. E para que estejamos revestidos da vida eterna, será necessário que nós tenhamos vencido o pecado. E é por isso que nós, cristãos católicos, os cristãos de um modo geral, mas nós, sobretudo, que estamos na Igreja do Senhor, temos o dever de lutarmos com todas as nossas forças para que o pecado deixe de ser abundante na nossa vida. De modo que, quando o Senhor nos chamar, a nossa temporada no purgatório seja muito breve. Porque tamanho foi o nosso esforço nessa vida para nos revestirmos da graça de Deus, que nós não necessitaremos de um tempo prolongado na purificação. Nós precisamos ter esse desejo de concluirmos os nossos dias na graça do Senhor. E é por isso que São Paulo, ao final desse trecho da sua primeira carta aos Coríntios, nos diz que nós continuemos nos empenhando na luta pelo reino de Deus, porque a nossa recompensa será certa. Caríssimos, segunda pergunta dessa nossa meditação nesse 8º domingo do tempo comum. Nós temos lutado com todas as nossas forças, com todas as nossas armas, temos nos empenhado profundamente nesse trabalho de conversão interior, para que uma vez convertidos, como disse Jesus a Pedro, nós venhamos a fortalecer os nossos irmãos na fé, ou seja, venhamos a dar testemunho e o nosso testemunho seja verdadeiro, de forma a conduzir os irmãos para Cristo. Porque se nós não estamos nos empenhando verdadeiramente na nossa conversão, é impossível nós querermos converter aqueles aos quais o Senhor nos envia. Será como fazer soar um tímpano que não ressoa. Será como bater contra uma rocha. Dar socos com as próprias mãos numa rocha gigantesca. Nada vai acontecer. Por quê? Porque não há poder nas nossas palavras. E aqui nós entramos na terceira parte desse evangelho. Jesus diz que nenhuma árvore boa dá frutos ruins e nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Um homem fala daquilo que está no seu coração. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de amor ao próximo, de amor a Deus, se o coração está cheio de misericórdia, compaixão, bondade, resignação, alegria, paciência, obediência, todas essas virtudes que compõem esse grande leque espiritual que o Senhor deseja nós tenhamos na nossa vida para a nossa santificação, se a nossa vida estiver repleta dessas virtudes, sim, a nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Mas caso contrário, a nossa vida não esteja revestida da graça, do amor, do perdão, da misericórdia do Senhor, do conhecimento firme da doutrina, das Sagradas Escrituras, de uma vida de oração fervorosa, da frequência aos sacramentos, nós não produziremos um fruto que agrade ao Senhor e muito menos que converta os nossos irmãos. A primeira leitura do livro do Eclesiástico nos diz, e é claríssima, o homem se prova pela sua fala. Você quer examinar um homem? Ouça-o falando. Veja quais são as coisas que saem do seu coração. Quais coisas que pela sua boca você pode perceber são de fato verdadeiras, porque você enxerga nele esse trabalho interior de busca pela santidade, ou falsas, porque você o vê falando, pregando, dando exemplo em lugares públicos, mas quando tem intimidade, você percebe que a pessoa não é nada daquilo que ela diz ser, enquanto está ali pregando em nome de Cristo. Na realidade,
prega em seu próprio nome. Não prega em nome do Senhor. Porque aquele que prega em nome do Senhor, primeiramente sabe que antes de se tornar um instrumento, necessita de tempo com o Senhor. Assim fizeram os apóstolos por 3 anos. Assim fez Paulo por 3 anos no deserto da Arábia. Assim fizeram tantos santos e santas que se recolheram em oração, que estiveram um tempo fora do convívio com o mundo, para depois, dignamente preparados pelo Senhor, verdadeiramente num processo real de conversão, vieram para ter com o mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de São Francisco, depois de sua conversão, São Francisco recolheu-se. Recolheu-se para ser formado pelo Divino Mestre. Somente depois regressou à vida pública e assim começou a atrair com o seu exemplo e a sua pregação a tantos homens para o caminho de Deus. Então, nesse domingo em que você vai à casa do Senhor, com humildade, coloque-se na presença dele. Reconheça-se pecador, reconheça-se necessitado da graça e do perdão do Senhor, de modo que ele, te perdoando e santificando, te dê a graça de, com palavras e testemunhos verdadeiros, chegar ao coração da humanidade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.